graça e paz, tudo bem? Eu sou o Felipe Guerra e hoje gostaria de compartilhar uma mensagem com você. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, já corremos, né? Seja quando criança ou já na fase adulta, seja por uma simples brincadeira ou numa prática esportiva, e tem aqueles também que correm atrás do transporte público, né? Quem nunca? E é interessante que a corrida, ela nos incentiva e ela nos instiga sempre a extrair o melhor de nós, a quebrar os nossos recordes, né? A superar os nossos limites. E o apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida cristã a uma corrida. Eu gostaria de te convidar a ler comigo aqui em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24. Nos diz assim: Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo aqui, ele já começa nos alertando, né? Apenas o primeiro colocado ganha o prêmio, né? E eu já queria te fazer a primeira pergunta. Será que eu e você temos feito o suficiente para alcançar o primeiro lugar nessa corrida, para chegar ao lugar mais alto do pódio na nossa caminhada com Cristo? Aqui ele também nos fala a respeito do treinamento, né? E é interessante que um corredor, ele se prepara muito tempo antes, né, do dia do evento. Ele vai treinando, né? Ele treina, ele se alimenta corretamente, ele descansa corretamente. E aí eu queria te fazer a segunda pergunta. Será que eu e você temos nos alimentado da palavra de forma suficiente para que essa corrida seja executada de forma exemplar? Será que eu e você temos descansado o suficiente no Senhor para que consigamos extrair o melhor de nós nessa corrida e nessa jornada com Cristo? O apóstolo Paulo aqui, ele também fala a respeito do alvo, né? O nosso alvo é Cristo. E eu queria te perguntar, a terceira pergunta: será que nós temos focado em Jesus Cristo? Será que o nosso alvo ao longo desse percurso é Jesus Cristo, ou a gente tem focado nos problemas e nas dificuldades? O apóstolo Paulo ele também compara a nossa vida a uma corrida. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo aqui, ele já nos alerta a respeito, né, dos obstáculos, dos problemas que a gente enfrenta. Com o corredor também não é diferente, né? Um corredor, ele ao longo de uma corrida, vamos imaginar aqui uma maratona de 42 quilômetros, ele enfrenta bastante dificuldade física e emocional. Imagina um corredor que está na metade do percurso ali por volta do quilômetro 20, 21 e ele se depara com o fato de estar na metade do caminho ainda. Como será que ele vê isso? Será que ele pensa: poxa vida, já completei 21 quilômetros? Ou, nossa, ainda faltam 21 quilômetros para eu terminar a corrida? E aí eu queria te fazer a terceira pergunta, a respeito da perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem da sua caminhada de fé? Será que você tem olhado e pensado: nossa, olha o tanto de coisa boa que Jesus me proporcionou? Ou você olha: poxa vida, olha o tanto de coisa que eu perdi ou que eu não estou conseguindo alcançar? Precisamos ser otimistas, precisamos ser positivos. Hoje, por exemplo, a gente enfrenta uma fase de isolamento social, a fase de pandemia. E aí eu queria te fazer mais uma pergunta, né? A quarta pergunta. Como você tem enfrentado essa situação? Você tem tirado bons frutos ou focado só em coisas ruins? Você tem se aproximado mais de Deus? Aqueles que estão em quarentena, em isolamento social, será que tem aproveitado mais tempo a alimentar a sua alma em Cristo? Será que você tem procurado estar mais próximo da sua família, aproveitar este momento como uma forma produtiva de ver os seus filhos crescer, né? Eu conheço pessoas que conseguem extrair o lado bom do isolamento social
E interessante que as duas pessoas acabaram de ser pais e falaram para mim assim, graças à pandemia, graças ao isolamento social, eu consigo ver os primeiros passinhos do meu filho, eu consigo ver o crescimento do meu filho. Isso é muito interessante, porque até mesmo no momento de crise é nos proporcionado oportunidades. E para concluir, eu queria ler aqui em segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo ele compara a nossa vida, a corrida num todo, né? Desde a etapa da preparação, a etapa de execução e a etapa final, a premiação. Então, a gente tem o guia suficiente aqui para nos preparar e estar mais perto de Jesus nessa corrida. Que o objetivo é o pódio, o objetivo é a coroa de glória. E então, a palavra que eu deixo aqui é perseverança, que possamos perseverar e focar em Cristo. Cristo é o nosso alvo, amém? Eu queria te convidar a orar neste momento. Eu não sei como você tem estado, eu não sei em que momento você está dessa caminhada, se você está no momento mais desanimado ou se você está num momento perseverante, mas eu queria te convidar a orar, amém? Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela tua graça, pela tua infinita misericórdia que nos alcançou, Pai. Quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo neste momento. E para aqueles que estão um pouco desanimados, que o Senhor possa dar uma injeção de ânimo, Pai. Que eles possam, de fato, voltar a correr como o Senhor quer, como o Senhor almeja para nossas vidas. E que ao final dessa corrida, esses irmãos consigam alcançar o pódio, consigam alcançar a coroa que nos é proposta. Pai, também quero apresentar a vida desses nossos irmãos que conseguem extrair coisas boas, que estão na fase de motivação dessa corrida. E eu quero te pedir que o Senhor possa colocar ainda mais o desejo de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de correr mais e mais, de oferecer o melhor e te servir conforme o Senhor nos pediu, Pai. Quero te agradecer pela vida de cada um. Sou grato a Ti por tudo, Pai. Amém. Deus abençoe.